Você está vivendo um momento difícil. Você está passando por uma turbulência muito grande. Sem dúvida alguma, estamos vendo o que está acontecendo em quase todos os países do planeta. Mas há problemas pessoais, problemas em particular, problemas familiares, e muitas angústias, e muitas dores, e muitos porquês. Você está vivendo um momento de grande dor, de angústia. Deixa eu compartilhar com você um momento vivido por dois apóstolos. E esses dois apóstolos eram Paulo e Silas. Eles estavam pregando numa certa cidade, num lugar chamado Filipos. Bom, isso não vem ao caso. Uma cidade da Macedônia. Eles entraram lá para pregar o evangelho. E aí, no caminho, eles pregando, viram uma moça, uma jovem, que começou a perturbá-los. Ela não falava nada demais, mas ela chamava a atenção das pessoas, tirando as atenções da pregação da palavra de Deus. Bem, fatos, para chegarmos ao ponto. O que aconteceu? Essa moça dava muito lucro por um espírito de adivinhação que estava nela. Ela dava lucro a algumas pessoas. Quando o apóstolo Paulo percebeu que era um espírito maligno, ele expulsou aquele espírito dela. Acabou o lucro daquelas pessoas. E aquelas pessoas se revoltaram e foram chamar homens da justiça para prender o Paulo e o Silas. Inocentes, tão somente pregando a palavra de Deus. Contemple comigo, porque eram inocentes. Caíram numa situação delicada, dificílima, na verdade horrível. Eu adiantei explicando o fato, essa realidade, mas está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o ponto agora começa no versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Bom, você já está vendo aqui dois inocentes que foram pregar o evangelho, levar pessoas ao conhecimento de Deus, para aliviá-las dos seus sofrimentos, para que fossem salvas, curadas, recebessem paz. E o que acontece? Olha o tumulto, olha a situação em que eles caíram. Dois inocentes agora estão presos, tão somente porque libertaram a jovem de um espírito enganador. E então estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Às vezes a pessoa quer fazer o bem, às vezes ela tem família e é mal interpretada. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas contemple isto, porque aquele que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo e que tem vivido para fazer o bem, pode ter certeza que Deus está ali, ainda até que tenha errado ou falhado. Mas ouça, logo no versículo seguinte, diz: e a multidão se levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha que coisa séria, dois homens dignos, dois pregadores do evangelho, fazendo o bem, agora estão debaixo de um tumulto violento, no meio de um alvoroço, espancados, tão somente por fazer o bem. E os momentos continuam, o relato. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então você imagina o cenário, imagina o momento que estes homens viveram, sendo inocentes. Uma triste realidade. Quantas vezes circunstâncias oprimem tanto, pessoas que não compreendem algumas coisas ou momentos, e alguém se vê oprimido, se vê sem saída. Então, continuando. Então, mandaram prender o apóstolo Paulo e o Silas, o qual, tendo recebido tal ordem, o carcereiro, não é? Os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. A seguir diz, voltando ainda, ele segurou os pés no tronco. Então você vê agora, dois inocentes estão presos, injustamente, né? Obviamente são inocentes, tá?
tão somente por terem feito bem. Às vezes a pessoa cai numa situação delicada, cai numa situação difícil, às vezes não sei o momento que você está vivendo, mas se é um momento de dor, se é um momento de angústia, conforte seu coração, porque Deus está com você, Ele vai te dar a saída. Ele tem sempre uma saída. Deus tem sempre uma saída para aqueles que creem nele, para aqueles que o servem. Já contemplamos então as condições em que os dois estão. Um cárcere que naquele tempo era subterrâneo, lugar úmido, tenebroso, horrível, presos num tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu faço uma pergunta a você: como pode alguém nestas condições cantar louvores a Deus? Mas era uma fé tão linda, tão pura, tão real, tão verdadeira dentro deles, e havia uma certeza de que eles não estavam abandonados. Às vezes o filho de Deus, uma filha de Deus, se encontra num momento delicado, numa situação difícil, e os pensamentos enganam. Deus me abandonou. Onde está Jesus? Cadê esse Deus a quem eu tenho servido? Não esqueça, Daniel foi para dentro da cova dos leões, foi jogado lá dentro, mas Deus o guardou. Não permitiu que os leões o tocassem. Os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, os nomes verdadeiros, eles eram judeus, foram jogados dentro da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. A fúria do diabo, a raiva do inferno. Mas Jesus estava lá dentro, Deus estava ali com eles. Então observe, e Ele dá a saída. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas, espancados, feridos, todos arrebentados, cantavam hinos a Deus. Eles cantavam hinos e oravam, e os outros presos os escutavam. Eles não ficaram cochichando uma oração, eles professaram uma fé aberta, pouco se importaram se as pessoas iam ficar comentando. Muita gente nesta hora te ataca e diz: cadê o teu Deus? Cadê esse Jesus? Se você está passando por uma luta, um momento difícil, creia, Deus está contigo, Ele vai te tirar dessa dificuldade, como vamos contemplar aqui. Então eles cantavam hinos e oravam, e os outros presos escutavam. Eles assumiram que Deus estava ali com eles. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as prisões e foram soltas as prisões de todos. Olhe o poder da oração, o poder do louvor. O cristão pode sim se ver num momento difícil, num tempo de luta, mas é preciso que não se perca, não deixe seus pensamentos à deriva. Por quê? Porque este Deus que estava com Paulo e Silas está aí com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ore, cante louvores, Deus te dá a saída, Ele tem a saída para você. Ore comigo. Querido Deus, amado Senhor, nosso querido Pai, sabemos, Senhor, que as aflições, elas vêm, mas com o Teu poder, Senhor, tudo passa, porque o choro, o Senhor diz, pode durar toda a noite, a alegria vem pela manhã. Que o Senhor opere, porque o Senhor conhece cada coração, e o Senhor tem a bênção e a solução. Nosso Deus, agradecemos. Opere na vida dos Teus filhos, de quem está orando, quem está recebendo a oração, quem estava se sentindo encarcerado, aprisionado, angustiado. Seja agora o Teu poder derramado e haja a libertação. O poder de Deus opere e nós cremos e assumimos
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Senhor é contigo, o Senhor tem a bênção para você.